Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre Roberto Firmino. Ele anunciou recentemente que não vai ficar no Liverpool após o fim dessa temporada, né? Não vai renovar seu contrato, sai como um agente livre, e é aí que muitos clubes esfregam as mãos para irem atrás de Roberto Firmino, que possivelmente não vem para o Brasil. Ficaria muito surpreso, já que tem muito mercado na Europa e é um jogador relativamente jovem, 31 anos de idade, está no meio da carreira, né? Se gerenciar bem, ainda pode jogar um bom tempo em alto nível, pelo menos mais uns 3 ou 4 aninhos produzindo consistentemente na Europa, ele pode, né? E é um jogador, a meu ver, extremamente subestimado, né? O Roberto Firmino é tratado como se fosse um jogador comum. Eu acho ele um jogador extremamente inteligente, ele é um cara que maximiza seus resultados dentro de campo por ser um jogador que toma decisões corretamente, é um jogador que, assim, sabe se posicionar bem, tem bom passe, não à toa tem ajudado tanto o Liverpool com gols e assistências nessa temporada. Tem sido uma boa temporada para o Firmino e vem sendo um jogador bem produtivo, inclusive entrou no segundo tempo durante o 7-0, deu uma assistência e ainda marcou o gol que foi o último prego no caixão do United naquela goleada histórica, né? E assim, o Roberto Firmino não continuar no Liverpool é uma notícia ruim pro Liverpool, mas ao mesmo tempo é um time que tá com tantas peças no ataque, né, que a gente até entende porque o Firmino não vai continuar. Talvez ele permanecesse se não houvesse tanto assim inchaço nas posições ofensivas, mas é aquela história, ele não precisa ser um banco no Liverpool se ele pode ser titular em outras equipes, seja na Espanha, na Inglaterra, na Itália, que acho que vão ser os principais lugares atrás do Roberto Firmino. Então, assim, a gente vai aqui falar um pouco sobre onde o Roberto Firmino se encaixa. E antes de falar, no futebol brasileiro você não vai falar, para mim ele se encaixa em qualquer equipe, acho que ele chega com o status de titular em qualquer time do futebol brasileiro, né? Seja quem tiver condições de ir atrás dele, se conseguir contratá-lo, vai ser uma contratação de ouro. Então, eu acho que isso resume bem os times brasileiros. Nós vamos falar na Europa, né? Porque a gente pode falar na Inglaterra, se ele optar por permanecer no futebol inglês, acho difícil uma permanência no Big Six. Talvez o Arsenal pense em contratá-lo, mas eu imagino que ele sai do Liverpool para ter um pouco mais de espaço como titular. Então eu não acho que ele vai encontrar isso com facilidade em nenhum dos clubes do Big Six, como eu disse, né? E a gente tem, obviamente, os times de meio escalão. Ele poderia ir para o Leicester? Talvez, seria uma peça interessante, mas o Leicester não vem jogando bem. A gente pode pensar nele no West Ham? Acho difícil, né? Até que o West Ham tem boas peças para o ataque. O Everton é uma peça interessante para lá, até porque o Everton não tem bons atacantes no final das contas, né? No máximo ali o Demarai Gray, o Calvert-Lewin não é nem sombra do que era antes, né? Só que eu não imagino o Liverpool vendo o Firmino e sair pro Everton, entende? É um ídolo do Liverpool para ir pro rival local. Não acredito nisso acontecendo, né? A gente tem o Aston Villa, que eu acho muito interessante, mas também tem boas peças no ataque, né? E a gente também tem times ali como o Brentford, o Brighton, que são times interessantes que vêm jogando um bom futebol. E eu acho que o Brighton, por exemplo, seria uma opção legal pra caramba, né? A questão é quanto de dinheiro o Brighton vai ter para investir e se o Firmino estaria interessado em ir para um clube que, por mais que eles banjem um bom futebol hoje, é um time de um nome menor. Agora, pensando no mercado espanhol, tem 3 equipes que poderiam ir fácil atrás do Firmino, mas a questão é, ele vai ser titular ou não vai ser? Aí é aquela história, né? A gente tem o Real Madrid, acho que ele seria uma boa opção para o banco de reservas, né? A gente também tem o Barcelona, também faz muito sentido, o Lewandowski não tem um banco, e é claro o Atlético de Madrid, aí tendo oportunidades de ser titular. Acho que ele poderia ser um jogador bem interessante, porque ele é dinâmico, funciona em formas diferentes de se jogar, então eu acredito assim que o Atlético de Madrid é uma escolha lógica para ele, mas é aquela história, o quão interessado eles vão estar no Roberto Firmino, né? Qual é a função que o Simeone vê para ele naquela equipe, né? Normalmente atacantes não têm muita boa vontade de ir para o Atlético de Madrid, mas nesse caso acho que pode ter um encaixe interessante, né? A gente pode pensar no mercado italiano, nos grandes times de lá, né? A gente tem a Inter de Milão, acho que faz sentido, né? Pode ser uma opção interessante. A Juventus acho uma escolha extremamente lógica, porque é um time que precisa talvez de um meio atacante ali mais distribuidor de jogo. O Di Maria é um pouco mais avançado, ele tem um perfil mais de um ponta, né? Ele também joga às vezes mais centralizado, mas ele tem mais o perfil de um atacante do que um meia. O Roberto Firmino ele é um atacante de origem, mas ao mesmo tempo ele se encaixa melhor nessa questão de um meio campista, né? De ser um cara de distribuir mais jogo, né? E ele pode também ser uma opção quando o Vlahovic não estiver 100% saudável, né?
Ele é melhor que o Moise Kean, né? O Arkadiusz Milik pode dar uma dinâmica diferente, né? E tem aquela questão do pivô, né? Também é um jogador inteligente, mas é aquela história. Eu acho que o Firmino se encaixa ali na Juventus, ele vai tapar muitos buracos se for para lá. E a gente também tem o Milan, né? O Milan faz muito sentido para o Roberto Firmino. Acho que ele seria um jogador ali para fazer uma trinca ali com o Rafael Leão, com o Olivier Giroud. Acho que dá para fazer um time bem legal ali no Milan com o Roberto Firmino por lá. E acho que seria interessante ir para um time da grandeza do Milan, que hoje não pode fazer contratações tão requintadas como já fez há anos atrás. É um time que tem que se contentar com alvos mais modestos, né? Jogadores às vezes mais em fim de contrato, mais experientes, mas sem dúvida ele seria uma adição muito legal. A Napoli não imagino fazendo investidas como essa, porque ainda tem o Osimhen, mas se for vendido tem o Giovanni Simeone, que é uma boa opção de centroavante, isso é a vantagem da Napoli, né? E a gente tem a Lazio, que aí tem a concorrência do Ciro Immobile, que é um pouco complicado, mas o Firmino é capaz de jogar de ponta, mas não sei se ele está interessado em ir para a Lazio. E acho que, para encerrar aqui, porque vou ser sincero, eu não vejo ele jogando na Alemanha no momento, e não vejo um clube francês instigando ele, né, para se juntar a uma das equipes de lá, exceto se o PSG vira uma função para ele, que não acho de todo errado, acho que ele seria interessante, mas acho que um time que a gente não pode subestimar nisso, e acho que seria super bacana também, é a Roma do José Mourinho. A gente não sabe se o Mourinho vai continuar por lá, mas acho que ele se encaixa bem no esquema que a Roma está usando atualmente, né? Acho que a gente pode ver o Tammy Abraham na frente e o Firmino de bala ali distribuindo o jogo para ele. Acho que seria uma dinâmica bem interessante, um ataque bem fluido, e se tem alguém assim que sabe usar os jogadores em suas dinâmicas distintas, é o José Mourinho, né? O José Mourinho sabe aproveitar, ele sabe explorar a criatividade dos seus jogadores, então acredito que seria interessante ver também o Roberto Firmino na Roma, nessa Roma que a gente está vendo agora com o José Mourinho. Então, são algumas das equipes que eu acho que o Roberto Firmino pode acabar se juntando, né? Obviamente sempre aparece uma outra equipe que pode ir atrás, né? Muita gente vai perguntar sobre o Fulham, mas eu acho que o Fulham, em um aspecto geral, tá bem fechadinho em questão de centroavante. Eu não sei se eles vão atrás de pontas novas, né? Então, assim, ao meu ver, ainda tem o Nottingham Forest, que diz que vai gastar mais 100 milhões de euros em contratações, deve ser porque não trouxeram muita gente no último mercado, né? Mas fato é que a gente tem aí um mercado aberto, tanto na Inglaterra, como em vários clubes da Espanha, da Itália, né? Alguns aqui eu só fiz suposições, não mostraram interesse no momento, mas um jogador com uma passagem dessa pelo Liverpool, com tantos gols produzidos, assistências, né? Um jogador com tantas dinâmicas distintas, versátil, inteligente, certamente atrai interesse de qualquer clube se eles verem nele um bom encaixe. Então vamos ver o que vai acontecer. É uma pena o Firmino encerrar o vínculo dele no Liverpool desta forma, né? Acho que é um cara que ajuda ainda bastante a equipe, mas com esse inchaço de atacantes, né? Você tem lá Luiz Dias, Diogo Jota, Darwin Núñez, Cody Gakpo, Mohamed Salah, fica difícil ele ter um espaço. Então acho que ele está fazendo a decisão certa de sair do Liverpool e vamos ver qual será o próximo clube de Roberto Firmino na Europa. Eu acredito que ele tem futebol para a Europa e acho que ele vai ficar lá um tempo antes de voltar para o Brasil. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.